Meus irmãos, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando grandemente na noite deste dia, meus irmãos. Eu quero trazer, e assim vou fazer, trazer a mensagem aos irmãos, tendo o título Removendo a sujeira para apresentar-se limpo diante de Deus. Removendo a sujeira para apresentar-se limpo diante de Deus. É a leitura bíblica que escolhemos na minha tradução aqui, ou na minha versão, a RA, é lá em João capítulo 9, do verso 1 ao verso 11, sob título desse grande acontecimento que João, de uma maneira brilhante, conta para nós. Está lá no seu capítulo 9 de João, e o subtítulo é a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Na minha tradução, que é a RA, ou na minha versão, que é a RA, a leitura bíblica de 1 a 11 diz o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dentre os conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, ao verso 12 para nós terminar, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Muito bem. Nós estamos tratando, irmãos, de uma cura extraordinária realizada por Jesus, o nosso Senhor. E eu intitulei como Removendo a Sujeira para apresentar-se limpo diante de Deus. Jesus realizou o milagre de reconstruir ou recriar os olhos de um homem que nascera com cegueira congênita. Alguns teólogos destacam 4 aspectos que são realçados nessa cura. O que diz os teólogos? O primeiro deles, o problema que levou Jesus a curar o cego. Então eles debatem muito isso. Quais as razões que levou Jesus a curar o cego? Haja visto que o cego não fez nenhum pedido para Jesus. Então quais foram as razões? É uma discussão teológica. E eu entendo, irmãos, respeitando quem pensa o contrário disso, que uma das razões para que Jesus se preocupasse com o cego e curasse a sua cegueira foi a compaixão de Jesus. Ele era o próprio amor de Deus, ou o amor de Deus encarnado, físico. Então
a grande compaixão do Senhor Jesus. Segundo, o propósito, porque o homem nascido cego, ou para mostrar, aí o propósito, para mostrar a glória de Deus. Jesus vai dizer isso, para que manifestasse nele a glória de Deus. Não foram os seus pais que pecaram. Existe a lei judaica, dizia que uma vez acontecesse um ato desse no seio da família, razões disso era o pecado, ou fora os seus pais ou ele que pecou. Porém, nem seus pais nem ele, mas que fora para que fosse nele manifestado o poder de Deus. O terceiro ponto muito discutido é o poder que curou o homem. Quais os poderes que curou o homem? Foi o poder de Jesus? Ou foi o fato dele ter obedecido e ido ao tanque de Siloé para lavar os seus olhos? Ou fora a água, que alguns destacam como sendo a água milagrosa, né, defendida por alguns religiosos até os dias de hoje, para descaracterizar a palavra de Deus. O quarto ponto, que muito discutido no meio teológico, é a perplexidade do povo que viu a cura. Viu aquele homem ser curado, ficaram perplexos. O que é isso? Como fora isso? Diante de tanta possibilidade, discussões, irmãos, que são relevantes, claro que sim, e eu respeito isso, mas nós iremos abordar outros aspectos nesse texto extraordinário do capítulo 9 de João, de 1 a 11 ou de 1 a 12 que nós lemos. Primeira coisa a ser destacado aqui, dos 4 evangelhos, João é o único que registra este fato. Quais as razões disso? Muito simples, irmãos. João sempre se preocupou com a deidade de Cristo. Fora diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que narraram curas extraordinárias de Jesus, mas não voltando para a deidade de Cristo. O que é a deidade de Cristo? O Deus presente, o Deus que estava na pessoa de Cristo, mas a essência desse amor de Deus estava na pessoa de Cristo. Então João destaca isso, sendo o próprio Deus. E João, embora que tivesse uma convivência com Cristo muito próxima, de muita intimidade, queridos, mas ele via a figura de Cristo. Talvez, e aí me permita pensar dessa forma, eu vejo que João, ele olhava para Jesus, e ele via algo diferente em Cristo, que talvez os outros apóstolos não conseguiriam ver. Ele via o próprio Deus presente. Então o fato de Jesus chegar perto desse homem e se preocupar em curar este homem, para João, para os outros era um fato comum. Jesus estava acostumado a fazer isso, mas para João houve alguma coisa de especial, ao ponto deles fazer diferente dos outros, eles se preocuparem em narrar, em contar, em escrever esse fato, porque estava ali o Deus presente naquele momento. Isso nos dá uma lição muito grande, irmãos, para que em qualquer momento que estejamos, devamos lembrar sempre de que há um Deus que se preocupa conosco, um Deus que faz presente a cada instante das nossas vidas, não nos abandona jamais. Esse era o fato, ou esse foi o fato que levou João a contar, a narrar essa história. E eu escrevo aqui razões por se tratar de uma grande oportunidade, todos nós, seres humanos, vermos como Deus, de um modo soberano e maravilhoso, quer livrar-nos das mazelas. O amor de Deus é que promove isso. E nesse século 21, irmãos, na era da pós-modernidade, ou a era, como chama os filósofos, Leandro Carnal, esses dias dando uma palestra, ele falou sobre isso, o mundo líquido, né? Nessa época do mundo líquido ou da pós-modernidade, onde não existe verdade absoluta, alguns defensores disso, né? Alguns grupos aí, alguns ativistas, tudo é relativo. Nesse momento, irmãos, o Espírito Santo chama a atenção da igreja do Senhor Jesus para esse aspecto.
para a gente olhar a presença de Deus, ou a presença constante de Deus em nossas vidas, independentemente aonde estejamos, o Senhor faz presente, e sempre irá nos dar livramento. Aleluia, glória a Deus. Eu escrevo também, nós até podemos desistir de Deus, mas Deus não desistirá de nós. Eu acho interessante lá em 1 Timóteo 2, verso 4, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Existe um desejo de Deus em salvar o homem, independente de quem seja. Então esse é o desejo maior de Deus. Segundo aspecto aqui que nós abordamos, a maioria dos milagres de Jesus foram feitos após as pessoas clamarem insistentemente pela cura, mas com esse homem foi diferente. Ele não pediu nada para Jesus, até porque ele era cego e provavelmente não tinha ouvido falar de Jesus ainda. Toda a iniciativa de curar aquele homem partiu de Jesus, foi do próprio Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então existe essa iniciativa em todo o tempo, por parte de Cristo Jesus, em estar presente, em fazer presente em nossas vidas, e realizar curas, irmãos, nós jamais imaginaríamos que fosse possível de ser realizada. Aquele homem pertencia a Deus, e o amor de Deus estava nele, independentemente se era pecador, ou seus pais haviam pecado, como suspeitavam os discípulos, como está lá no verso 2. A verdade é que na vida daquele cego manifestaria as obras de Deus, como disse Jesus aqui no verso 3, quando ele diz: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse, ou para que manifestem nele as obras de Deus. Aleluia, para que manifeste nele as obras de Deus. Essa foi a resposta que Jesus deu aos curiosos, ou aos discípulos que estavam curiosos em saber quais as razões da cegueira daquele homem. Terceiro aspecto que nós abordamos aqui, o método usado por Cristo é no mínimo inusitado. Cuspir na terra, ou cuspiu na terra, fez o lodo, ou seja, o barro, e passou nos olhos do cego. Que coisa, né? Imagina, os irmãos, uma atitude dessa para alguém, né? Você pede oração, e aí ele vai trazer a cura usando esse método: cuspir no chão, fazer o barro, e desse barro passar no olho do deficiente. Olha que coisa. Mas foi assim que Jesus agiu. A pergunta é sempre: quais as razões? Alguns teólogos dizem que era comum naquela ocasião a medicina usar um tipo de lodo para curar infecção nos olhos. Mas o problema desse homem não era uma infecção, mas sim uma cegueira congênita. Ou seja, era preciso fazer uma reconstrução de seus olhos. Assim como o Senhor, isso é o que eu creio, tá, irmãos, por favor. Assim, respeito quem pensa o contrário, mas assim creio. Assim como o Senhor Deus usou o pó da terra para criar os olhos humanos, dos seres humanos, em Gênesis 2:7, Jesus pode ter feito uso do barro para formar um novo par de olhos para aquele homem. Um fato curioso: Jesus usou o mesmo recurso medicinal da época, com uma diferença: além de reconstruir os olhos do homem, curou também a sua alma, fazendo do impossível possível. No verso 33 do mesmo capítulo, ele testemunhou de Cristo dizendo: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Por que eu destaco isso aqui, meus irmãos? É um fato curioso. Jesus usou o mesmo recurso medicinal daquela ocasião. Ele não aboliu os conceitos medicinais de forma nenhuma. Ele usou alguns métodos, como fica claro
no texto narrado por João, em respeito à medicina daquela ocasião. Mas tem uma coisa, por mais, digamos, significativa que fosse a medicina, ou que trouxesse um resultado positivo, tinha uma coisa que aí a medicina daquela ocasião, com todos os seus recursos, e aí comprovado, né, vamos dizer cientificamente, naquela ocasião, que isso curaria a infecção nos olhos das pessoas, mas tinha uma coisa que a medicina, por certo, não conseguiria fazer, que Jesus fez. Não bastasse só a cura física daquele homem, precisava curar também a alma daquele homem. E há uma preocupação, meus irmãos, explícita na Bíblia, da preocupação de Jesus com a alma do ser humano. Jesus está preocupado com a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer dar o melhor lugar para a sua alma. Ele quer trazer paz para a sua alma. E aquele moço alcançou também a cura para a sua alma. Lucas, capítulo 1, verso 37, o anjo disse a Maria: pois para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, meu irmão. Com a ajuda de Deus podemos enfrentar nossos problemas e por meio deles crescer espiritualmente. Eu quero repetir, aqui é que está, irmãos, algumas questões que nós às vezes evitamos discutir. Com a ajuda de Deus podemos enfrentar nossos problemas e por meio deles crescer espiritualmente. Quarto ponto, quarto aspecto que nós destacamos: Jesus mandou o homem lavar os olhos no tanque de Siloé, quer dizer enviado. A água desse tanque era usada em um ritual dos judeus chamado sacrifício noturno. A água era oferecida a Deus como sacrifício. Cristo não se preocupou com a crença deles, se aquilo que fazia estava certo ou errado. O cenário religioso dos judeus não importavam para Jesus. O que importava mesmo era trazer a cura àquele homem sofredor, ajudá-lo. Esse era o propósito de Cristo. E muitas das vezes, irmãos, nós somos muito preocupados com a religião. Que tipo de religião, que tipo de ritual que as pessoas fazem, praticam. Não importa. Que religião que você é? Qual o credo seu credo religioso? Não importa para Jesus. Jesus quer curar a sua alma. Jesus quer trazer a salvação para você, para que no final de todas as coisas você seja salvo. Em sua graça, Deus nos ajuda em todas as áreas da vida, e a maior ajuda que quer nos dar é nos libertar de nossos pecados, como diz Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Verso 11. O simples fato dele ter lavado os olhos em um ato de obediência ao que Jesus mandou, sem que conhecesse Jesus, resultou na cura de sua cegueira e de sua alma. Aleluia. O simples ato de obediência. Esse homem não conhecia Cristo. Só a partir do verso 35 que Jesus revela a ele. E no verso 38 ele confessa sua fé em Cristo. Então afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E eu quero terminar aqui para atender, não desrespeitar os protocolos da Secretaria de Saúde. Removendo a sujeira para apresentar-se limpo diante de Deus, porque nele encontramos a paz e segurança.
mesmo vivendo num mundo cada vez mais inseguro e caótico. Mas quando nós corremos para os braços de Jesus, Ele nos fornece tranquilidade e paz, e faz-nos permanecer firmes em sua presença. Ele faz-nos permanecer firmes em sua presença. Mas para isso, precisamos remover as sujeiras, irmãos. E isso Jesus não vai fazer para nós. Somos nós que temos que tomar uma decisão e remover a sujeira. Eu quero, antes de terminar o culto, orar com você, mas eu gostaria que nós tivéssemos alguns segundos, fizéssemos, irmãos, uma reflexão de como estão nossas vidas, de como estou diante de Deus, que tipo de cegueira tem me dificultado entender a palavra de Deus, estar na presença do Senhor. Talvez uma pequena sujeira que você precisa remover para estar na presença de Deus, para receber a cura na sua totalidade, a cura da alma, e ter certeza da tua salvação. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, refletisse, e ser honesto com Deus, dizer: Senhor, eu tenho sim, tem um negocinho aqui que eu preciso remover. O método usado por Deus a gente desconhece, nós só vamos saber e conhecer os resultados disso tudo. Lá na frente você irá ver o resultado. Peça ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos tão difícil, a situação está tão difícil, que até para crer nós temos dificuldade, nós temos dúvida. Isso é um tipo de sujeira que podemos lavar, tirar de nossas mentes, de nossos corações, entregar por completo a Jesus, crer na sua palavra e recebermos o livramento que nós precisamos, irmãos. A cegueira espiritual que estamos envolto dela, faça isso, clame ao Senhor, diga: Deus, em nome de Jesus, remova a sujeira, confesse isso para Deus. Ele é fiel e justo a perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e trazer-nos a paz. Irmãos, eu tenho dado socorro a algumas pessoas. Esses dias eu atendi 2 moços jovens que estavam com desejo de tirar a própria vida por coisas tão simples, irmãos, e tão difícil. Por quê? Porque não queriam confessar a Deus o seu pecado, confessar a Deus a sua dificuldade. E às vezes nós precisamos fazer isso, e o Senhor estará à disposição para remover, ajudar-nos a remover toda a sujeira, para estarmos na presença de Deus e recebermos a paz que tanto precisamos. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.